Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen do canal Comentando a Palavra. Estarei compartilhando uma palavra da parte do Senhor com vocês. E a gente hoje vai estar falando ainda referente aos 2 últimos vídeos que eu postei sobre pecado. E a gente vai lá para o livro de Êxodo, capítulo 20, aonde a gente vai conhecer leis que foram escritas pelo próprio Deus, né? Que Deus, ele desceu do céu, ele escreveu essas leis e falou para Moisés: Moisés, vai lá e mostra para o povo o caminho. Fala para ele o que vai afastar esse povo da minha presença. E a gente vai ler lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidãos. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não as adorarás, nem lhe darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o nome dele em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas no 7º dia é sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhum trabalho. Aí a gente vai lá para o verso 12, aonde diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então aqui Deus está dando um parâmetro para que a gente saiba o que vai fazer com que a gente viva uma vida íntegra diante dele e o que pode fazer com que a gente caia nos abismos. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Um pecado faz com que a gente seja conduzido a outros e outros pecados, né? E a gente sabe, irmãos, que na Bíblia ele conta a história de muitos homens e mulheres de Deus, né? Essa aqui é um livro da Bíblia, né? E ele vem contando várias histórias de homens que, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, pecaram e cometeram coisas que desagradam ao Senhor. Porém, no livro de Salmo 101, Davi, ele vem falando algo que realmente tem detalhes sobre coisas que agradam e desagradam a Deus, porque ele vivia isso na sua própria pele. Então vamos lá para o Salmo 101, onde está escrito a seguinte mensagem, irmãos: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás a ter comigo? Portas de dentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E aborreço o proceder do que se desviam. Nada disso me pagará. Longe de mim um coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que ocultas a calúnia ao próximo, esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. E os que andam em reto caminho, este me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos.
Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Então aqui Deus, o Espírito Santo vem falando através de Davi sobre coisas, né, detalhes de coisas que fazem com que a gente se afastem de Deus. Eu separei algumas bíblias aqui com alguns textos que vão ajudar a gente nesse caminho aí sobre essa questão de pecado, sobre essa questão de leis de Deus, sobre o coração de Deus, e a gente sabe que toda lei ela termina em Cristo. Cristo, ele é o autor e consumador da nossa redenção. Ele é aquele que, por ele ser limpo, justo e santo, ele pagou todo o preço dos nossos pecados. Mas para que essa cédula ela tenha valor, a gente tem que começar a enxergar em nós, cada um por um, enxergar em si próprio o que é que desagrada ao Senhor. Então aqui tem muita coisa nesse Salmo 101 que, se você ler com bastante atenção, você vê alguns parâmetros aqui em que ele detalha, né? Aqui eu vou ficar com algumas coisas. Ele fala: não me agrado daquele que profere mentiras, né? Esse eu não terei na minha casa. Ele vai dizer assim, que ele vai destruir todos os ímpios. Ele fala que aquele que oculta calúnias do seu próximo também destruirei, né? Aquelas pessoas que ficam caluniando por trás. E ele diz também que não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então ele vai andar um caminho de justiça. Então isso agrada muito o coração de Deus, a gente viver de acordo com a vontade do Senhor. E a gente vai ler lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, ó, isso aqui também é uma Bíblia, verso 4, aonde está dizendo a seguinte mensagem. Isso aqui, Deus está falando sobre a idolatria de Salomão, né? Porque sucedeu que no tempo da velhice, Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração não era mais perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então aqui diz que o coração de Salomão, ele se perverteu por causa das mulheres as quais ele tiveram. Que família que não conhece alguém que tem o coração pervertido, uma pessoa por conta de mulheres, né? Mulheres que não servem ao Deus verdadeiros e que acaba levando pessoas para o caminho do engano. E aqui ele diz assim que Deus, ele deseja que nós sejamos perfeitos como o Senhor é perfeito, né? A gente sabe que essa perfeição só Jesus tem, então a gente consegue encontrar o que a gente não encontra em nós, que se a gente olhar para nós não tem nada que seja bom, mas quando a gente olha para Jesus, a gente sabe que se a gente trilhar o caminho de Jesus, a gente vai encontrar um caminho que a gente vai encontrar Deus, porque Jesus, ele fez o caminho perfeito, ele foi o autor e consumador o suficiente. E ele fala aqui alguns caminhos que fazem com que a gente se afaste dos propósitos de Deus. E aqui é a perversão do nosso coração pelas mulheres. E aqui ele vai falando que essas mulheres, elas adoravam outros deuses, e isso era abominável aos olhos do Senhor. E a gente vai aqui pegar outra Bíblia, né? Aonde a gente vai aqui abrir no livro de Gênesis, capítulo 17, verso 1, aonde diz assim: sendo Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, quando a gente olha para a Bíblia e a gente olha para a nossa vida, a gente só fala: não existe forma de eu agradar esse Deus, que ele quer uma perfeição, que ele quer que nós sejamos perfeitos, né? Então a gente sabe que lá no livro de João ele diz, né, que todos nós somos pecadores. Então essa perfeição somente Jesus, ele tem a capacidade de trazer para a nossa vida, porque nós não somos capazes de ter naturalmente essa perfeição que o Senhor fala. Então, por isso, a gente tem que olhar para o que Jesus faria, tem que sempre se colocar na posição de como discípulos de Jesus, para que a gente possa encontrar o caminho que agrada a Deus, porque nós sabemos que se a gente olhar para nós, que se for da nossa vontade, a gente tem personalidade, pensamento, maneira de viver que nunca agradaria a Deus, mas Jesus, ele tem um caminho perfeito. Então, se a gente trilhar conforme Jesus, a gente vai conseguir controlar o nosso interior e a gente vai conseguir chegar no propósito de Deus. E a gente vai ler lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 43. Esse aqui é bem doído, irmãos, mas é necessário a gente falar. Vamos lá para o 5,
Mateus 5, do 43 ao 48. Olha só o que Jesus fala sobre essas coisas. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Pois, se amares o que vos amam, que galardão tereis? Dura essa palavra, hein, irmãos? Não fazem os publicanos também isso mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sedes vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então a gente já começa aqui, a gente atravessa a primeira pancada, né? Como a gente vai fazer para a gente amar os nossos inimigos, pessoas que intentam contra nós, pessoas que estão fazendo maldade contra a nossa vida. É um desafio, irmãos. E ele diz aqui, ó, não vistes, amará o teu próximo e gerar os seus inimigos. Eu, porém, os digo. Amai os vossos inimigos e bendizei aos que vos maldizem. Então, além de a gente ter a missão de a gente amar os nossos inimigos, a gente tem que bendizer as pessoas, a gente tem que falar bem de todas as pessoas que nos odeiam. E ele ainda diz que a gente tem que orar para as pessoas que maltratam a gente. Então isso aqui é um desafio, irmãos. Isso aqui naturalmente não teria ser humano capaz de fazer isso. Jesus, ele mostrou isso na cruz. Ele estava lá sendo prego no madeiro depois de uma enxurrada de dor. Ele foi esbofeteado, passou pela cruz do Calvário, estava com as costas toda cortada, derramando todo o seu sangue em favor da humanidade. E ele pega e fala para Deus: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Entendeu? Então Jesus, ele tinha um modelo perfeito. Muitas vezes as pessoas estão cegas pela maldade, pelo engano do inimigo e elas não têm noção do que elas estão fazendo. Elas fazem as coisas sem ter noção. Elas estão realmente com a cegueira espiritual que as impede de enxergar Jesus Cristo. E por isso que elas cometem. Nós temos a missão de orar por essas pessoas. Nós temos a missão de ser intercessores desse povo que não conseguem encontrar a graça do Senhor Jesus. Então isso é uma missão, irmãos. Isso aqui, nenhum de nós somos capazes de fazer isso naturalmente, né? A gente olha para a pessoa que está fazendo qualquer espécie de maldade contra nós, a primeira coisa que a gente tem é raiva, é o sentimento que sobe no nosso coração, né? Mas a gente tem que orar naquele momento, pedir: Senhor, me dá mais uma vez mais a tua graça, ajuda-me, Senhor, a amar essa pessoa, ajuda-se a modificar essa história. E se não for para Jesus, nós não seremos nunca capazes. Só Jesus pode fazer isso por nós, irmãos. Só Jesus tem aquela porção que nós nunca teremos, né? Então Jesus, ele é o consumador de toda a palavra, ele é a cédula que anula tudo o que a gente precisa. Então nós devemos olhar para Jesus, caminhar com Cristo, confiar nele. E mesmo quando a gente não consegue mais, quando a gente não tem mais força, a gente pedir para Deus: Senhor, eu já não tenho mais força, eu já não consigo mais, me ajuda. E ele é misericordioso, ele é perdoador, né? Então a gente tem que viver assim debaixo da lei, ter uma transformação de caráter, ter uma transformação de energia, ter uma transformação. Eu tô falando isso para vocês, irmãos, mas isso é para mim. É forte comigo também, irmãos. Eu preciso disso. Eu tô aqui ministrando que a palavra, mas eu tô aprendendo com a palavra. Eu tô aqui sendo ministrada pela palavra e eu dou glórias e graças a Deus por isso. Então eu espero que de alguma maneira essa mensagem tenha frutificado no coração de vocês, que vocês possam receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, aquele que pode todas as coisas, que vocês tenham a paz do Senhor Jesus. Dá um joinha se vocês gostaram da mensagem do canal. E em nome de Jesus, todos fiquem com Deus. A paz seja convosco.